Bom dia! Que bom ter você aqui conosco nessa terça-feira linda, ensolarada aqui para nós na Serra. Muito bom ter você aqui conosco nesse momento do nosso Café Conexão e Crescimento. Estamos falando sobre o tema Levando o seu potencial ao máximo. E hoje nós vamos falar sobre como levar seu potencial ao máximo, que é ouvindo a voz do Espírito Santo, né? Gente, que tema extraordinário, maravilhoso. Hoje Deus vai falar com você. Nós temos um convidado especial que daqui a pouco vai entrar. Felipe André, um dos maiores professores de inglês do Brasil. São mais de 12 mil alunos que ele tem. E ele vai compartilhar algo conosco hoje sobre ouvir a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida, nos seus negócios, em todas as áreas, Como é importante, importantíssimo. Vira Que uma bom, chave né? na vida, né? Gente, Vira uma chave. todos os rompimentos, todo nível novo que você entra, tem uma chave. E essa chave é entregue pelo Espírito Santo com você. O teu e o meu trabalho é nos vincular diariamente com o Espírito Santo. Chamá-lo para tomar um café. Nos conectar e crescermos. É isso aí. Café, conexão e crescimento com o Espírito Santo. Amém. Maravilhoso isso, gente. Vocês vão ver coisas extraordinárias no nome de Jesus. Pegue agora esse aviãozinho, né? Clica aí e convide seus amigos. Convide seus amigos para ouvir esse testemunho. É uma pessoa extraordinária, Felipe André, está morando em Porto Alegre agora, nós os conhecemos. Tem coisas maravilhosas para compartilhar conosco. Compartilhe, convide seus amigos, vamos ter esse momento maravilhoso, né? E vamos começar fazendo uma oração, depois nós vamos servir o nosso café, ou o seu chá, seu chimarrão, seu kefir, enfim, o que lhe agrada nesse momento. E aí nós vamos mergulhar então nesse tema e receber aí desse testemunho maravilhoso do Felipe, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por esse tempo maravilhoso juntos. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco e nós te damos liberdade para falar conosco. Nós queremos te ouvir, nós cremos que tem algo novo para cada um de nós hoje, que nos levará a um novo nível de rompimento nas nossas vidas. Abençoe cada pessoa que está conectada conosco, que se conectará depois, e que seja realmente inaugurado um novo tempo na sua história, para louvor e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos tomar o nosso café aí, falar o nosso bom dia, né? Prepara o teu café aí, vamos tomar o nosso cafezinho. Saudade de vocês. Semana passada a pastora Bruna esteve nesse momento com vocês. Mais uma vez, obrigada, pastora Bruna. Foi um momento muito bom. Estávamos na Santa Convocação Sacerdotal com os nossos bispos Rodovalho e Lúcia, momento maravilhoso, né? Então, é muito bom estar com vocês hoje. Isso aí. Semana passada estávamos em Brasília, na Santa Convocação Sacerdotal, né? Esse momento preciosíssimo. Consegui acompanhar um pouquinho na estrada, né? Foi muito bom. Isso aí. Amados, compartilhe conosco. Uma das maneiras que o Espírito Santo fala conosco é através das intuições. Intuições, emoções, o que mais? Uma percepção, acho que tem a ver só com a percepção, né? Um sentimento, uma sensação, né? Aí eu tô com uma sensação, tô com um sentimento. Vamos falar uns bons dias uma aqui? Uma intuição. Vamos ver quem está conectado aí com a gente? Vamos ver, vai falando aí. Você já teve um sentimento? Pergunta que eu faço para você. Você já teve um sentimento? Uma sensação, uma preocupação com alguém e depois isso aconteceu? Aquela preocupação, algo veio na tua cabeça, um pensamento, um insight, uma ideia que fez você romper no seu negócio, uma ideia que fez você atingir e superar a sua meta, uma ideia que trouxe cura para o teu corpo,
Nós temos aqui centenas de testemunhos maravilhosos a respeito disso. Isso é a voz do Espírito Santo. É isso aí. Né? Tem algo que Aquela voz te interior. avisa, né? Te avisa, ele está te avisando. É como um semáforo, uma sinaleira, né? Como cada um fala, que acende às vezes um sinal verde. Vai que agora é a hora, investe nesse negócio, abre esse novo empreendimento, não faça isso, tem essa conversa agora, é aquele sinal verde, vai. É aquele sinal laranja que fala, ó, toma cuidado. Ó, cuida direito, o que você vai fazer, observa isso. Se observa você já aquilo. teve isso, Ou compartilhe vermelho, conosco. né? Pare. Não Se vá. você já teve isso, compartilhe conosco. André vai falar os bons dias, enquanto o pessoal vai entrando, vai compartilhando. Vai ser momento, você vai ouvir algo que o Espírito Santo fez na vida do Felipe André, nosso amigo, que ajudou ele, teve um rompimento na vida dele, um milagre, né? Uma bênção extraordinária que vai ajudar você na sua casa, no seu trabalho, na igreja, em todos os aspectos. Então vamos lá. Bom dia, Lidiane. Deus abençoe. Deus abençoe, Marlene. Bom dia, Marlene. Bom dia, Dona Irema. Deve estar muito sol aí nessa praia, né? Porque imagina se aqui na Serra está ensolarado desse jeito, né? Bom dia. Felipe já está conosco, né? Querido Daqui a Felipe. pouquinho vai estar entrando conosco. Bom dia. Bom dia, Mai. Um grande abraço para você. Mayra Costa, Pastor Eliege, Carlos Sério, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Aline Nunes. Carlos Sério de Campo Grande, um grande abraço para os nossos amigos e irmãos de Campo Grande. Saudade dessa cidade. Encontramos alguns ali na Sacerdotal, foi muito bom, né? Cidade de calor, cidade quente. Bom dia, Dani Fukumoto. Um abraço, Dani. Daniel, Deus abençoe. Fábio da Silva, um grande abraço. Para Fabi dos Doces Finos, ô Fabi, Deus abençoe. Amanda, Ander Silva, Deus abençoe suas vidas. Dona Naíra Escopel, Dona Maria Tereza QI, um grande abração abraço. pro seu Jacó, Deus Renato, abençoe. A seu Raquel, Juarez. a Raquel está conosco, a Giliane, Deus abençoe cada um de vocês. Doutor André Escur, um grande abraço. A Gi, um abraço para você. Gi, a Thalia também está conosco. Sandra Cristaldo também lá de Campo Grande, um grande abraço, querida. Eliandra, Lilico do Plantão Arena Jovem, está conectado conosco, né? Marcelo Vieira, um grande abraço. Ruth, nossa diaconisa, Deus abençoe. Um abraço para você e para o Hilário de Vacaria. Marcelo Vieira. E são esses que por enquanto estão conectados conosco, né? Que estão aparecendo aqui. Que Deus abençoe aqui. A Dona Irema falou que está um sol lindo. Ontem maravilhoso. Choveu, mas hoje está maravilhoso. Deixa eu né? chamar aqui o Felipe. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe. Um grande abraço. Patrícia, nossa querida Marcelo. Patrícia do Marcelo. Nenar. Deus abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço a Lucas, querido Felipe André. Bom dia. Bom dia, meu guerreiro. Bom Bom dia, estar com você hoje aqui, tá? Prazer é meu. Prazer é meu. Felipe André. Vamos precisar ouvir aqui por causa do cabo. Não vai ter áudio lá. Aham. Aí. Felipe André. Ouvir aqui por causa do cabo. Isso, a gente tá com Microfone de lapela, então a gente vai precisar. Ou tira, né? Vamos ver se eles conseguem ouvir bem. Sim. Deixa eu tirar aqui. Vamos fazer um teste. Vocês nos ouvem bem? Nos deem um ok, por favor, aqui na. Quem está ouvindo bem? Vamos lá. Felipe, você está nos ouvindo bem? Estou perfeitamente bem. Perfeito. Ótimo. Excelente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bispa. Obrigado. Prazer enorme. Primeira vez que eu vi o Bispo Edmilson foi acho que em 2014, 2015. O Bispo Lucas trouxe ele para pregar no Tal. E ficamos todos abismados, embasbacados, né? E o Bispo Edmilson é aqueles caras que você olha assim, você fala, vixe, eu não estou fazendo nada da vida, né? Você repensa tudo. Então, é um prazer enorme estar com vocês aqui. E para contar sobre isso, né?
Deus me deu um troféu porque eu convidei o Espírito Santo para jogar, para ir vir comigo para o torneio. Assim que eu ganhei o troféu, eu mandei um áudio para a pastora Bruna, que foi a pessoa que nos conectou, né, aqui no Sul. Mas é importante dizer que aquilo que eu vou compartilhar aqui pode ser usado para qualquer conquista de qualquer área das nossas vidas, né? É verdade. Claro, desde o começo. Felipe, se apresenta. Você tem uma empresa, tem um negócio, né? Você é um professor de inglês, não sei se é assim que a gente chama, né? Você tem mais de 12 mil alunos que você trabalha, que você já instruiu, talvez até mais do que isso. Queria que você se apresentasse, né? Amém. Para as pessoas que estão nos ouvindo aí, e vamos entrar no seu testemunho. Beleza. Eu sou casado com a Jéssica, né? Somos os pais da Isabela e da Sofia, somos pastores da Sara Nossa Terra. Em 2013, eu comecei a dar aula particular de inglês. Depois, na verdade, comecei a dar aula em escolas tradicionais. E tem até aluno meu aqui na live. E em 2018, a gente assume a igreja de Formosa, que fica a mais ou menos 45 minutos de Brasília, e migra. A gente estava paquerando o digital. Ali a gente entra com tudo no digital e assume a igreja. E hoje, 4 anos depois, no digital, a gente construiu, né? São mais de 15 milhões de visualizações, 15 milhões de pessoas que já assistiram uma aula minha, são mais de 12 mil alunos e 100 pessoas que participam de uma mentoria focada, intensiva, que eu chamo de Mestres da Fluência. Basicamente. Que maravilha, que coisa linda isso, Grandes conquistas, né? Que avanço. Que mudança você teve em 4 anos, hein? A gente está ali entre os top 5 do nicho de inglês no Brasil, no online, em termos de faturamento, de sucesso, né, de quantidade de alunos. E número 1 em transformação, número 1 em produção de testemunho. Porque ninguém transforma a vida igual o pastor da Sara Nossa Terra, né? E os caras não conseguem competir. Em outras coisas eles até competem, mas transformação de aluno ninguém consegue. Ninguém consegue. E as pessoas ficam assim, cara, você tem uma coisa diferente e não sei o que. Eu falo, bicho, não fica tentando explicar, né? Que eu sou pastor. Eu sou pastor. E pastor sabe transformar a vida dos outros. Pastor da Sara Nossa Terra, então, né? A gente... É isso que eles ficam citando as características, né? E no final das contas eles falam sobre o DNA de um pastor Sara Nossa Terra, raiz. É isso aí. E nós tivemos ali uma reunião, eu tenho uma reunião uma vez por mês com alguns empresários e eu compartilho com eles estratégias de crescimento. E uma das estratégias para extrair de dentro de nós o potencial, nós estamos falando aqui, esse é um programa que nós criamos no meio da pandemia, né? Todas as terças a gente tem uma live que falamos de crescimento. É um momento de descontração, a gente toma o nosso cafezinho, tem minha xicrinha vermelha aqui. Conectar, né? Nós tomamos nosso café, gosto de café só pela manhã e compartilhamos, né? Naquele evento de empresários, nós falamos sobre ouvir a voz do Espírito Santo e nós temos habilidades, talentos, criatividades, dons que Deus colocou somente dentro de nós. Só que nós não sabemos colocar aquele balde, sabe como puxar? Não sei se você já foi dessa época de tirar água do poço. Não. Eu sou millennials demais já. A minha barbinha branca, ela revela um pouco isso. Eu já fiz muito isso, tirar. E o que falta para as pessoas é o balde para tirar a água do poço de dentro deles. E aí, a pastora acabou compartilhando com você essa palavra, esse momento, né? Você teve essa experiência, você levou um troféu, Isso. né? Isso. Conta O que para nós acontece? como que foi essa experiência aí de você ter essa conquista. Era algo que você queria muito? Era algo que você já vinha trabalhando há muito tempo? Como é que é? Deixa eu contextualizar para as pessoas. Primeiro, eu reforço de novo
aquilo que eu vou compartilhar aqui para um troféu de um torneio de tênis pode ser usado para qualquer área. Eu até vejo assim, se Deus me ajudou numa coisa tão simples, imagina se você estiver precisando que Deus te ajude num casamento, numa empresa. Imagina! Se ele participou de um torneio de tênis, imagina de umas coisas que vão mudar a história da sua vida, né? Então, inclusive, esses dias aí, Deus me pegou vazio, de calça curta de madrugada, desprevenido, com a cabeça vazia. A Isabela me acordou, entrou no quarto e aí ela queria ficar ali com a gente, estava assustada, eu acho, alguma coisa assim. E aí Deus começou a falar comigo, me pegou ali, igual o senhor falou que foi batizado no Espírito Santo de madrugada, né? Deus teve que me pegar ali de madrugada, vazio, e Deus começou a falar comigo. Cara, e foi impressionante, porque ele falou assim, amanhã de manhã cedo, você vai ligar para o cliente tal, e você vai falar assim, 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 assado. Bispo, eu liguei para a pessoa no dia seguinte, e aquela pessoa tinha tido um problema com a minha equipe e tinha acabado de tomar uma decisão de entrar com um processo. Ela tinha falado assim, acabou a minha paciência para resolver isso de forma amigável. E ela estava decidida a seguir por um caminho tortuoso. E seriam caminhos tortuosos. E Deus me acordou de madrugada e endireitou aquele caminho e falou, você vai ligar de manhã. E a pessoa até teve dificuldade, e até hoje eu não sei se ela acreditou, porque ela acha que eu liguei para ela por causa da mensagem que ela mandou, entre aspas, ameaçando. Só que eu não sabia dessa mensagem. Eu não tive conhecimento dessa mensagem. Eu liguei para ela porque Deus me visitou de madrugada e mandou eu ligar para ela e falar com ela do jeitinho que eu falei. E aí a mensagem do Senhor me fez lembrar que tudo que eu construí na minha vida foi com a participação do Espírito Santo. Por exemplo, uma coisa que foi fundamental no meu sucesso como professor de inglês foram as traduções que eu fiz dos preletores internacionais da Sara Nossa Terra. E teve um dia que eu fui traduzir o Dr. Pepe Ramar e eu orei para Deus assim, ó, Senhor, que eu passe despercebido e que ele possa crescer e eu diminuir. Igual o João Batista falou para Jesus, né, de Jesus. E eu orei muito em cima disso a semana inteira. Senhor, eu quero desaparecer no altar. Senhor, eu quero que as pessoas não me percebam. Porque a tradução bem feita, quanto melhor a tradução, a interpretação é, mais as pessoas esquecem do intérprete. E quando acabou a palavra dele, eu voltei com ele, a Bispa Lúcia me recebe e fala assim, os bispos do Brasil todos estão elogiando dizendo que foi a melhor tradução que teve na Sara Nossa Terra até hoje. Eu falei, nossa, que bênção. Aí ela fala para mim assim, eu não te vi. Eu não te vi, eu esqueci que você estava lá. Eu não te percebia, você passou batido. Eu falei, bispo, se a senhora acreditar que essa foi a minha oração a semana inteira, então, isso daqui só para provar que isso que eu vou contar do tênis, ele pode acontecer na sua carreira, pode acontecer na sua empresa, pode acontecer nos seus negócios, para onde você convidar o Espírito Santo. Entrando no testemunho do troféu. Há 2 anos atrás, mais especificamente 25 meses e 16 dias atrás, eu decidi que eu queria fazer tênis. E eu sou uma pessoa muito assim, proposital. Ou tem propósito ou eu não entro. Se não tiver propósito, se não tiver... Eu não consigo ficar perdendo tempo em nada na minha vida. Ou eu entro para fazer o trem bem feito, que tenha um propósito, ou então não entro. Eu não fico vivendo assim por viver. Vamos fazer. Eu não consigo fazer nada. Nem tomar um café com alguém assim, se é para jogar tempo fora, eu não consigo. Eu sou muito de propósito. Eu acho que é uma característica do povo da Sara Nossa Terra, né? Nós somos muito É isso aí, focados. é isso aí. Faz E parte, aí, tá dentro do nosso DNA isso daí. a questão do tênis, depois quem quiser pesquisar mais, o tênis ele tem uma mentalidade espiritual muito forte, porque o tênis ele não é por tempo, ele é por ponto. Então, o que determina no tênis é saber jogar bem na hora que tem que jogar bem. Não adianta, não é igual ao futebol, que você pode passar 90 minutos jogando mal e lá no final você faz um gol e ganha o jogo. O tênis não é assim. O tênis exige que você seja constante, ele exige que você se perdoe pelos erros que você cometeu, ele exige que você saiba reconhecer que o seu adversário está num momento bom
E você tem que esperar ele passar. O cara tá jogando demais. Não adianta você ficar se xingando. Você tem que esperar. Ele é uma representação de batalhas mentais que a gente vive na vida. E por isso eu assisto tênis desde 2015. E em 2020, há 2 anos atrás, eu falei, eu vou jogar esse negócio. E aí, coincidentemente, eu conheci um professor que já foi jogador profissional de tênis e era meu aluno na Escola da Fluência. E aí, no dia 28 de setembro de 2020, eu fiz a primeira aula com ele. Quando acabou a aula, a gente traçou um objetivo. Em 2 anos, você vai ficar fluente e eu vou ganhar um troféu. E esse troféu passou a ser um objeto, foi uma estratégia minha de voltar para a condição de aprendiz, voltar para a condição de criança, voltar para a condição, igual, por exemplo, eu fiquei sabendo de um bispo aqui do Sul, que agora está visitando a arena, falou que vai mentorizar uns meninos mais novos e tal. Eu estou sabendo desses bispos aí que... Voltando para um papel de líder de célula, sentir de novo na pele como é que é. Então, a ideia principal desse troféu era eu voltar para a vida, para a pele de um aluno que está começando do zero e não sabe nada. E tênis é muito, muito difícil. O beach tênis está explodindo no Brasil, porque beach tênis é fácil. Uma aula de beach tênis está todo mundo jogando. Tênis, ele exige técnica, ele é bem difícil. Então, eu falei, cara, eu vou viver isso aqui para eu sentir na pele o que os meus alunos passam tentando aprender inglês. Então, por trás desse troféu, tinha todo esse contexto, na verdade, de usar isso como uma inspiração para o meu negócio, para a minha escola, para poder ajudar os meus alunos. E, de fato, eu já recebi centenas de testemunhos de pessoas que, através de uma mentoria que eu ministrei com alguma coisa que eu aprendi nessa jornada do tênis, porque eu trazia tudo para mentoria, trazia para aula, trazia para áudios, e eu já recebi muitos testemunhos falando, cara, eu aprendia, entendia o que eles estavam... Eu vivia um drama no tênis, entendia o que eles estavam vivendo e compartilhava com eles, e muitos alunos foram destravados de fato em cima disso. E um dos dramas que eu vivi, que é o drama típico do aluno de inglês, eu estudo, eu me preparo, eu aprendo, eu adquiro conhecimento, mas na hora H eu travo. E isso começou a acontecer comigo porque eu comecei a fazer aula, obstinado, focado, intenso. Comecei a jogar. E comecei a disputar torneio. O primeiro eu perdi na primeira rodada, morrendo de medo, inseguro, tenso. O segundo, eu cheguei na segunda rodada. O terceiro torneio, eu já cheguei na semifinal. E aí começou o fator emocional a entrar. Perdi na semifinal, depois eu consegui chegar na final, perdi. E no final das contas, nesses 2 anos, eu tinha chegado em 5 semifinais, perdi em 2, outras 3 eu passei para a final, mas eu chegava na final, não conseguia ganhar o jogo de jeito nenhum. Principalmente pela questão do emocional, da tensão, né? A última final que eu tinha disputado, a minha esposa, que me vê fazendo aula, ela faz aula junto comigo do lado, e o meu professor foram assistir e eles falaram, se você tivesse jogado só 40% do que você joga, você ganhava desse cara, não ganha de você nunca. E aí eu venho para Porto Alegre com essa situação de 3 troféus de vice-campeonato. Beleza. Cheguei aqui, teve um torneio que foi agora... 10, 11, 12, 13 de novembro. E eu me inscrevi e beleza. E aí eu falei, cara, e antes do torneio eu recebo a palavra do Senhor falando sobre a questão, né, do Espírito Santo. E eu me lembro, falei, cara, é impressionante. Antes eu chamava o Espírito Santo para tudo. Igual a bispa falou isso na reunião. E aí você ora, e aí você vai embora para a sua vida e deixa o Espírito Santo no ambiente de oração. Por que você não chama ele para ir com você? Por que você não traz ele com você, né? E eu comecei a fazer isso de novo. Eu falei, caramba, eu parei de fazer isso. Eu oro, mas depois eu vou viver as coisas na minha força, né? Eu parei de convidar o Espírito Santo para coisas do dia a dia. E foi ali que aquela palavra mexeu muito comigo. É assim que que Deus vai endireitar os caminhos tortuosos, quebrar as portas e despedaçar as trancas de ferro. Amém. E aí
dentro disso daí que você está falando, tem uma chave preciosíssima que as pessoas não compreendem. Aqui entra, agora, nesse exato momento, tem várias ondas de rádio, de TV passando aqui, aonde a pessoa está aí. Só que o que faz ela captar essa onda, o aparelho de TV, transformar ondas em imagem e som, é um aparelhinho que tem dentro deles, desse equipamento. Dentro de nós é a mesma coisa. O Espírito Santo é como uma onda de rádio, de TV. Aí dentro de nós, você precisa de uma sensibilidade, de uma inclinação, de uma conexão. Todas as manhãs, eu falo assim para o Espírito Santo: eu me conecto com o Senhor hoje. É como uma locomotiva. O Espírito Santo é a locomotiva, nós somos os vagões. Se você pode se esforçar o quanto você quiser, você como um vagão. Você pode estudar o quanto você quiser. Se você não se conectar com a locomotiva, você não sai do lugar. Perfeito. E aí, essa sensibilidade tua, no teu dia, essa inclinação, essa conexão, é o que faz a diferença na nossa vida. Porque às vezes a gente ora, mas depois você sai, e aí você vai na sua força. Vai trabalhar, vai entrar nas suas atividades, esquece, né? Que o espiritual envolve toda a nossa vida, a todo momento, né? E o senhor falou uma coisa no começo da live, intuição, né? Intuição. Porque começa o torneio e, de repente, chega um áudio para mim, do meu professor novo aqui de Porto Alegre. Toma cuidado com esse cara que você vai enfrentar na primeira rodada, porque um amigo meu, que é lá do clube onde ele treina, me disse que ele é muito gente boa, mas ele rouba muito na quadra. Porque o brasileiro geralmente é acostumado com futebol, né? O tênis, a bolinha é pequena, tem a delimitação da quadra, e os torneios cada um do seu lado que marca a bola. E existe uma região lá no fundo da quadra que quando eu bato do lado de cá, a minha bola cai e ela cai na região da rede, ela cai visualmente lá no seu lado, na região da rede. Eu não vejo onde que ela bateu, porque a rede fica na frente aqui, ó. Eu tô te olhando, eu não vejo onde ela quicou. É você que vai dizer para mim se foi dentro ou foi fora. E esse cara tem mania de roubar. Tinha mania, tem sei lá o que, né? E aí, vai escutando. Primeira coisa, Deus toca no cara para poder avisar meu professor, para me avisar que o cara tinha mania de roubar. E aí, eu não lembro como é que foi, me veio um estalo. Vai fazer aula hoje de manhã. Que eu não ia fazer porque eu ia estrear no torneio e tal, mas falou assim, vai fazer aula hoje. E eu chamei meu professor, falei, professor, o senhor tem um horário disponível aí hoje? Ele falou, tem 11 horas da manhã. Eu falei, é meu. Fui, que aí é uma coisa que fica de dica, tá, para as pessoas. Que eu vejo que as pessoas, elas pensam demais quando é de Deus e pensa de menos quando é do diabo. Quando é para fazer besteira, faz rápido, mas quando é coisa boa, aí fica pensando, será que eu vou? Será? Quando é para fazer uma oferta, pensa 6 meses, mas para comprar uma televisão, para comprar um celular, compra na hora, promoção, não, porque tá na promoção, ele vai lá e passa na impulsividade, mas para fazer coisa boa, pensa 10 anos. Então, quando o Espírito Santo, você está conectado, você está orando, o Espírito Santo falou, você tem que, na hora, vai. Então, eu falei, é meu horário. Fui. Estamos lá fazendo a aula, quando acaba a aula, coincidentemente, do lado da quadra tinha um amigo meu que eu fiz amizade com esse cara aqui, fazendo a aula dele. Quando acaba ali o treino, a gente ali conversando, aí ele, e aí, vai jogar o torneio e tal, vai estrear hoje? Eu vou. Aí ele, eu vou vir assistir seu jogo, porque meu cunhado vai jogar antes de você e eu vou ficar e vou assistir seu jogo. Eu falei, cara, que interessante, porque o professor me disse que o cara que eu vou jogar costuma roubar a bola. Então, se você estiver aqui, vai ser bom. Ele falou, não. Tá resolvido. Eu vou sentar do lado da quadra e vou ficar olhando tudo que eu quero ver esse cara roubar. Resumo da história. Esse cara ficou sentado na arquibancada
E quando eu fazia ponto, ele falava, vamos, Felipe, boa. Só isso. Ele mostrou para o cara que ele estava do meu lado. Só que tem um outro detalhe. Quando eu estava tomando banho para me arrumar para ir para o jogo, e orando, né, para Deus e falando em cima da sua palavra, bispo. Deus, Espírito Santo, vem comigo, vem comigo. Deus falou assim, ó. Você vai entrar na quadra, vai olhar no olho dele e vai falar assim, Pastor Felipe, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Tudo bem, meu querido? Aí eu falei, não é possível que eu vou fazer isso não, gente. Contei para a Jéssica, ela ficou rindo. Eu falei assim, amor, o bispo Edmilson falou que essas coisas iam acontecer. Ele falou que Deus ia dar umas ideias meio doidas, mas que tem que obedecer. Eu vou obedecer. Aí ela, tem que certeza? ser rápido, tem. Viu, Felipe? Tem que ser rápido. É o que você falou, é verdade. O que acontece? As pessoas estão ouvindo a voz de Deus, só que são procrastinadoras. Demoram demais. É interessante que isso é uma coisa do nosso cérebro. Isso acontece muito no mercado de ações. Na hora que a pessoa está ganhando, ele sai com medo de ganhar menos, de acabar perdendo depois. E quando está perdendo, ele acaba esperando muito. O cérebro da pessoa vai trabalhando no inverso. Se boicota, né? Ela trabalha na sobrevivência. E quando a pessoa não sai dessa sobrevivência e entra no espírito da abundância, na mentalidade, na frequência da abundância, o negócio da vida dele não anda. E aí ele procrastina demais. O que é para ele fazer, ele demora demais para fazer. E aí a onda passou, acabou. Você já perdeu. Perdeu. Você não pode discernir os momentos, né? Isso daí é uma chave preciosíssima que as pessoas que estão nos acompanhando precisam entender. A oportunidade, ela sempre aparece para nós, mas algumas que passam na sua frente, se você não agarrar, aí o nosso negócio explodiu, cresceu quando a gente morava em Formosa, no interior do Goiás, do lado de Brasília. Como é que nós vamos para lá? Reunião de pastores, centro de obras. O bispo Lucas faz um desafio para assumir a igreja de Formosa, mas tinha que mudar para lá. Eu virei para a Jéssica e falei assim, amor, você tem coragem? Ela falou assim, você está sentado aqui até agora, por que você não foi lá falar com o bispo? Porque essas mulheres da Sara Nossa Terra são brutas, a mulher né? da Sara Nossa Terra. Rapaz, ô geração abençoada, né? As mulheres são brutas. E aí eu levantei e fui. Quando as pessoas terminaram de pensar se ia, se não ia, se ia querer mudar, não ia querer mudar, como é que é Formosa, tava olhando, não sei se estava olhando foto no Google, casa para alugar. Quando as primeiras pessoas se levantaram para ir lá, o bispo pegou o microfone e falou, gente, não precisa vir mais não, que já está escolhida a pessoa, já veio aqui, ó, há muito tempo, porque na hora que ele soltou o desafio, eu já fui lá. Então, isso aí que você está falando é saber identificar o momento da oportunidade. Eu sei que, voltando, eu entrei na quadra e do jeitinho que Deus falou, eu não sei por que Deus mandou fazer isso, mas eu sei que Deus mandou e eu fiz. Eu sei que tem algum mistério com ele, que eu entrei na quadra, fui andando em direção a ele, ele virou, aí eu chamei ele pelo nome, falei, fulano, não vou falar o nome dele para não expor, né? Ele virou para mim, eu estendi a mão, olhei no olho dele e falei, dei um sorriso, do jeitinho que Deus me mostrou. Pastor Felipe André, a paz do Senhor seja contigo, com a tua família. Tudo bem, meu querido? Cara, esse cara ficou desconcertado. Pensa num cara que ficou desconcertado, com vergonha. Rapaz. Falei, vamos lá, vamos jogar. Resumo da história. Com essa apresentação e com o cara que Deus colocou, porque eu tive uma intuição de fazer a aula, e a aula era no horário dele, e ele ficou sabendo que eu ia jogar e falou que ia assistir meu jogo. Uhum. Eu ganhei, atropelei o cara 6-0, que não deu nem... E ele, quando acabou o jogo, meu amigo falou assim, ele roubou 2 bolas, que eu fingi que não vi, porque eu estava querendo ver o que ele ia fazer, mas teve umas outras 12 que ele quis roubar, mas ele lembrou que eu estava ali do lado e não roubou.
Então, a estratégia, ele ia tentar levar o jogo na safadeza, mas a estratégia do Espírito Santo já me levou adiante. Sábado veio continuação do torneio, oitavas de final, fomos jogar, cheguei lá, o cara todo... Eu sei que você percebe, né, a pinta do cara, o cara todo preparado e tal, não sei o quê. Rapaz, deu um nervosismo no cara, atropelei o cara também, 6-1, 6-1. E aí veio o jogo da tarde, que era as quartas de final. Aí o negócio começa a ficar interessante, a intervenção sobrenatural começa a ficar interessante. E eu ia tomar WO, porque era o horário que a gente ia fazer uma ação de evangelismo. Na hora da ação de evangelismo, eu ia ter que jogar as quartas de final, ia ter que perder por WO. E aí o pessoal chega para mim e fala assim, pastor, vai ter uma coisa na igreja, vai ter um evento, e nós vamos ter que fazer a entrega de cesta, de não sei o quê, e a gente queria muito pedir para o senhor, será que hoje, só hoje, a gente não podia fazer o evangelismo um pouquinho mais tarde, 7 horas? Que era exatamente depois que meu jogo ia acabar. Eu falei, gente, eu acho que dá para fazer só hoje. Eu acho que tem como fazer só hoje. Tenho certeza que dá. Fui para lá, e aí era um cara que já foi bicampeão esse ano, e eu orando, Deus, fala comigo, fala comigo. E aí, de repente, Deus começou a ministrar uma frase na minha cabeça. Faz ele jogar, faz ele suar, faz ele correr, faz ele agachar. E eu comecei a fazer isso, e ele ganhou o primeiro set, só que aí acabou a energia dele. Segundo set eu ganhei de 6-0. E aí ganhei no super tie break, porque já não tinha mais energia, porque Deus começou a falar comigo essa frase. Faz ele correr, faz ele agachar, faz ele suar, faz ele jogar. Beleza. Terminei, saí de lá, fui para o evangelismo, feliz, fizemos evangelismo, preguei, e aí ganhamos as pessoas, e oramos, e ministramos, glória a Deus. No dia seguinte, aí agora que o trem começa a ficar importante. No dia seguinte, eu vou para a semifinal, e eu pego um cara. Esse cara, ele não jogava muito bem, só que ele devolvia tudo que você possa imaginar. Então, quando dentro do tênis, né, quando um cara, ele devolve demais, e ele tinha um condicionamento, o meu condicionamento é muito bom, só que o dele era um pouco melhor. Se você quiser ir para o cansaço, você perde. Se você quiser ir assim, não, então, vamos. E teve um ponto que eu fiz um teste com ele, ele ficou 70 bolas trocando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 bolas trocando. Ou seja, se eu deixasse, ele ia trocar 70, 80, 90, 100, 110. Ele ia ficar ali trocando até eu perder as minhas energias. Ele ia fazer comigo um pouquinho do que eu fiz com o cara no dia anterior. Eu falei, cara, se eu ficar trocando... E eu fui testando, perdi o primeiro set de 6-2. E aí eu entendi. Eu não posso ficar trocando com esse cara. E aí veio uma frase na minha cabeça. Acelera a sua direita para cima dele. Que é o golpe da direita aqui, né? Aí eu comecei a acelerar minha direita para cima desse cara. Acelerar. Resultado, abri 5-0 no segundo set. Quando eu abro 5-0, começa a chover. E quando começa a chover, a bola fica mais lenta. E quando a bola fica mais lenta, dentro desse cenário, favorece ele. Porque a bola para de andar. Porque eu comecei a jogar a bola mais rápido, ele começou a ter dificuldade de fazer esse jogo em rame-rame. Começou a chover, mas beleza. Eu consegui ganhar o set, ganhei o segundo set, fomos para o super tie break. Bispo, eu me lembro até agora. Cara, isso aí foi épico. Foi assim, eu vou me lembrar pro resto da minha vida. 12-12. O jogo começou pro lado dele. Depois quadra de saibro, quem tá perguntando. Depois eu recebo essa estratégia, acelera a sua direita para cima dele. Foi o jogo mais lindo de direita. Eu soltei umas porradas, umas pancadas assim de televisão. Bum, 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 cruzada, lindo. E ele, tem um detalhe. Ele tava com 10 pessoas assistindo o jogo. Cada ponto que esse cara fazia, o povo gritava. E de repente, no segundo set, silêncio. O povo fez silêncio. Eu fiz 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Aí, beleza. Aí começou a chover.
o jogo voltou para ele. E estamos nós no super tie break, 12-12. O troço tava. Eu batia na bola, a bola estava meio fofinha, assim, a bola não andava mais, cansado, chovendo, a meia molhada, começou a dar cãibra, o peteco. Aí, do super tie break, múltiplo de 6, troca o lado. 12-12, a gente parou para trocar o lado. Bispo, eu levantei e eu falei desse jeito assim, ó. Eu falei, Espírito Santo de Deus, se o Senhor for me ajudar, a hora é agora, senão vai acabar o jogo e não tem como mais. Tipo assim, Deus, o Senhor tá vendo aí que o jogo tá quase acabando, o Senhor foi dar uma passeada, dormiu, o que tá acontecendo? Eu falei, eu bati na bola, falando assim, se o Senhor for me ajudar, tem que ser agora, senão vai acabar o jogo. Do jeito que tá aqui, não vai dar certo. Presta atenção. Eu saquei, perdi o ponto, ele fez 13-12, e aí super tie break é aquela história, né? Quem abrir, depois que chega em 10, quem abrir 2 pontos ganha, igual o ping-pong. Ou seja, 13-12 era o match point para ele, era o ponto do jogo. Se ele ganha o jogo. Só que nesse 13-12 que ele fez, a quadra já estava começando a ficar tão molhada que eu escorreguei. Quando eu perco o ponto, aparece o árbitro do nada, assim. Parece que ele brotou, parece que ele surgiu. Melquisedeque. O árbitro apareceu Melquisedeque. Ele apareceu do além. E ele falou assim, pessoal, como é que tá a quadra aí? Aí eu falei, cara, eu acabei de escorregar aqui. Aí ele foi lá olhar, e no que ele foi olhar, os amigos dele começaram a gritar, não, falta um ponto só, pelo amor de Deus, não sei o quê, papapá. Ele chegou lá no meu lado e falou assim, olha, eu sou professor de tênis, eu jogo tênis, aqui do lado que ele tá, não tem condição nenhuma de ter jogo. E aí o cara falou assim, não, então eu quero esperar a quadra secar. Aí ele virou pro cara e os amigos dele no fundo gritando, desesperado. Pelo amor de Deus, não, falta um ponto. No final das contas, ele falou assim, meu amigo, não é assim que funciona, tem regra. E a regra manda levar o jogo para a quadra disponível. E a quadra que está disponível nesse momento é a quadra 5, que é a quadra coberta que tem aqui. A quadra 5, que é a quadra coberta, é a quadra onde eu faço aula e jogo todos os dias no clube, desde que eu cheguei em Porto Alegre. É a minha casa, é o Interlagos do Sena. Eu conheço cada cantinho da quadra, eu conheço cada buraquinho que ela tem, cada imperfeição. Quadra seca, bola nova, e ele sabia. Ele já tinha entendido a dinâmica do jogo, por isso que ele não queria de jeito nenhum, ele sabia que ia prejudicar. Entramos lá na quadra coberta, o pessoal, bora, fulano, um ponto, bora. A gritaria, não sei o quê. Resumo, eu empatei o jogo, virei, e aí eu fui sacar com o match point do meu lado. Saquei, ele devolveu. Os 10 amigos dele aqui em cima de mim, na arquibancada, atrás de mim. Ele lá do outro lado da quadra, eu saquei, ele devolveu. Eu entrei na bola aqui, ó. Bum! Pareceu Matrix. Parou o tempo. Parou o tempo em câmera lenta. Todo mundo olhando, um silêncio. A bola. Ele olhou assim, ó. Ganhei o jogo. No que eu ganhei o jogo, o silêncio que tinha lá era... Nem quando o Miles pregava tinha tanto silêncio igual estava naquela arquibancada. Ficou um silêncio, mas um silêncio. E eu não gritei, eu não fiz nada. Eu levantei meu olho para cima e falei assim, Espírito Santo, aqui é nosso, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. E aí, resumo, ganhei o jogo, mas não terminou aí. Quando eu ganhei o jogo, eu já estava tendo cãibra, porque aqui em Porto Alegre o torneio é jogado num final de semana só. São 5 jogos em 3 dias. Então, quando eu saí do jogo, eu estava cansadíssimo, quebrado, tendo cãibra, acabado. Só que o que aconteceu? Começou a chover, e porque choveu, todos os jogos atrasaram, e o meu jogo era o último. Demorou tanto que deu tempo de eu vir em casa, tomar banho, almocei, comi uma macarronada, deitei, descansei. A minha filha queria, porque queria ir comigo de qualquer jeito.
De qualquer jeito, ela queria ir. A outra filha nossa estava doente. E aí eu falei para ela, filha do céu, não vai dar certo esse negócio e tal. Ela falou, pai, eu prometo que eu vou me comportar. No final das contas, Deus colocou no coração dela de ir, porque chegou lá, o jogo demorou, aí eu fiquei brincando com ela no parquinho, era uma estratégia de Deus para me relaxar antes do jogo. Ela esperou, ficou quietinha, e no final das contas, quando eu ganhei o campeonato, ela estava sentadinha lá no cantinho, sozinha, a bichinha brincando, e ganhamos a final. E aí, quando eu ganho a final, eu pego, né, finalmente o troféu. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na minha raqueteira, eu peguei o celular e falei assim, Bruna, avisa o Bispo Edmilson que eu tenho que dar um testemunho. Deus me deu um troféu de tênis porque eu chamei o Espírito Santo para jogar comigo. Então, depois de 5 semifinais, 3 finais, 25 meses e 16 dias depois, com todas essas intervenções de Deus, desde lá do comecinho de falar que o cara roubava, e falando para eu me apresentar como pastor, e com todas essas, e troca o evangelismo, e a chuva, e troca de quadra, foram intervenções pontuais que finalmente saiu esse troféu. E, aliás, olha ele aqui, ó. Agora não é mais segundo lugar. Agora é campeão. Campeão. E, como eu falei, né? É uma coisa... Se você quiser ver por esse lado, mas pô, que coisa boba. Então veja assim, se Deus participou tão ativamente de uma coisa boba, imagina nas coisas sérias. Imagina no casamento. Meu pai, o que você deu aqui, para quem está antenado, desde o início, coisas que pode mudar a vida, chaves que podem mudar a vida delas para sempre. Uma das coisas que você, o que eu vejo nessa sua história, nesse teu testemunho aí, é a riqueza de detalhes da tua percepção, da tua capacidade de absorver a riqueza de detalhes que o Espírito Santo pode passar para você em momentos decisivos da vida. E isso acontece com todo mundo. O detalhe é que as pessoas, elas não estão, vamos colocar assim, antenadas, ligadas. E aqui nós estamos aqui agora para despertar nessas pessoas que nos assistem, para elas ficarem antenadas. Olha, quando você olha para a Bíblia, você vê a riqueza de detalhes que Deus deu para a construção da arca de Noé, para a construção do tabernáculo. Deus deu a cor, o tamanho, as medidas, os detalhes. E isso Deus dá para nós, né? Deus deu para você, é o que você está falando. Gente. E é uma voz muito sutil, né? O Espírito Santo, ele não grita. Então, você compartilhou que em vários momentos veio no seu coração, veio um pensamento, veio um sentimento. Então, é uma voz muito suave. Só percebe quem está disposto a não deixar as distrações roubarem isso, né? Que é você falar, Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, me direciona. Espírito Santo, o que eu faço, né? Perfeito. É um mindset atento, antenado. O primeiro milagre, eu lembro agora, o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. Parece algo supérfluo, né? Parece algo... A gente vive sem vinho, né? Não é algo essencial. Mas por que Jesus fez um milagre? Exatamente isso daí que você está contando, porque a maioria das pessoas, eles pensam assim, Deus não está interessado em fazer isso para mim, isso daqui é um negócio muito supérfluo, é uma coisa... O primeiro milagre que Jesus faz é algo que a impressão que dá, por que Jesus faz um milagre? Exatamente para mostrar que Deus está interessado nos pequenos detalhes da sua vida. A pergunta que eu faço para você, Felipe, perfeito, para essa pessoa que está nos assistindo aqui agora, né, que talvez fale assim, eu não tenho essa sensibilidade, como eu faço para ter essa sensibilidade? Como que eu faço para ouvir essa voz? Como que você fez, né? O que
ali naquele momento, tem algo que você fez, puxa vida, isso daqui, você deu atenção, né? Que essa pessoa, como que essa pessoa pode trazer para a vida dela? No trabalho, de repente ela tem uma meta na vida, ela está cansada de ganhar o salário que ela ganha. Eu falo, puxa vida, eu preciso melhorar isso daqui na minha vida. Estou com um problema na minha família, preciso ajustar isso. Eu preciso crescer ministerialmente. Alguns que nos acompanham são líderes, pastores, querem crescer. O que fazer para ouvir essa voz do Espírito Santo? Bispão, eu diria, em primeiro lugar, que foi uma coisa que, inclusive, eu ouvi na palavra que vocês mandaram, que a Bruna mandou de vocês. A primeira coisa é prática, que entrando um pouquinho no meu ofício como professor de inglês, da onde vem o speaking? Listening. Né? A criança aprende a falar ouvindo. Só que quando a criança nasce, ela não reconhece a fonética, ela não reconhece o significado das palavras que ela ouve. Como que a minha filha, de 1 ano e 3 meses, hoje entende que quando eu falo Sofia, eu estou chamando ela? Porque ela já escutou isso muitas vezes. Ela ouve a minha voz muitas vezes. Então, a primeira coisa, prática. É treinar. Prática de quê? De orar e falar, Deus, fala comigo. Eu quero ouvir tua voz. Pega Isaías 45, pega Provérbios 16, que fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Pega Salmo 25, que fala, o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Pega 2 Crônicas 7,14, que é o versículo que fundou a base da nossa igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E declara esses versículos e fala, Deus, que foi o que eu fiz essa manhã, inclusive. Eu quero que o Senhor... Eu estou orando em cima daquela palavra de vocês todo dia. O Senhor, através da estratégia divina, da revelação, da resposta certa, endireita os caminhos tortuosos, quebra as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro. Então, primeiro, você declarar, orar. Número 2, o que a bispa falou. A mentalidade atenta. Se eu disser para minha filha, hoje eu vou passar na sua escola com uma surpresa. Ela vai ficar o dia inteiro em posição assim, será que é agora? Ela vai ficar com aquele coração disposto, aquele coração orientado, direcionado a receber o Pai entrando. Então, se você falou, se você clamou, se você orou, Deus vai falar. Tenha um olhar atento. Tenha um olhar. Para algumas pessoas que talvez tenham me visto no torneio, podiam achar que eu era esquizofrênico. Porque eu ficava sozinho no canto da quadra, conversando sozinho. E eu estava falando com o Espírito Santo. E eu ficava assim, eu falava e eu ficava com uma postura de quem estava esperando alguém falar de volta comigo. É uma coisa meio esquizofrênica, mas eu prefiro ser taxado como doido do que não ouvir a voz de Deus. Então, você começou a falar, fique esperando uma resposta. Tenha essa postura. E terceiro lugar, que pode ser uma coisa meio boba para algumas pessoas, mas não é. Um dos motivos pelos quais o jejum nos ajuda a ouvir a voz de Deus é porque hoje já se descobriu que existem neurônios no intestino. Então, quando você come errado, isso impacta a sua percepção mental, sim, a sua capacidade de discernir as coisas. Então, até mesmo do ponto de vista biológico, às vezes, nós estamos em jejum, você não entrou, entra nesse jejum e perceba como é mais claro ouvir a voz de Deus quando você está com o seu organismo limpo. Então, a questão da alimentação influencia muito, né? Porque hoje em dia, às vezes o povo, né? Não ouço a voz de Deus. Com uma barra de chocolate vai orar. É difícil ouvir a voz de Deus, mesmo. Ouvir a voz da Nestlé. Perfeito. Achei demais. Gente, o que tem de riqueza hoje aqui
Eu vou recapitular um pouquinho desde o início. Essas três chaves que você deu é extraordinária. Mas eu vou recapitular desde o início como que, da live que você dando aí o seu histórico. Primeiro, a sua disposição lá no PEP de fazer as traduções na igreja, de resolver problemas no ambiente onde você está, que você está inserido. E eu não me considerava preparado não, viu, bispo? Para traduzir ele não, viu? Eu não me considerava pronto para traduzir um PhD em microbiologia de Trindade e Tobago. O sotaque dele é muito doido. Mas, se Deus botou na minha frente a oportunidade, eu que não vou deixar passar. Eu passo vergonha, mas eu não passo... A oportunidade não passa de mim, não. É isso que muita gente não entende. Você nunca vai se sentir preparado. Você nunca vai se sentir preparado. E você tem que entrar na confiança, não sua, mas na confiança em Deus. Não da sua habilidade, na sua competência. Eu lembro de Davi e Golias. Eu tenho certeza que Davi, quando enfrentou Golias, ele não estava firmado só na capacidade dele. Ele tinha uma capacidade, uma habilidade, sim, um treinamento, mas a confiança dele estava em Deus, no Espírito Santo. Então ali eu começo a ver a sua história, olhando um panorama, eu vejo que a tua vida começou a mudar exatamente quando você começou a dar passos de confiança em Deus, não na sua habilidade, e aproveitando as oportunidades que apareciam na sua frente. Perfeito. E oportunidades para servir, de resolver problemas para os outros. Né? Perfeito. E aí você foi crescendo, Deus foi te dando ideias, você foi aproveitando, foi inserindo essas ideias na sua vida. Às vezes as pessoas estão esperando às vezes uma oportunidade que é uma coisa muito clara, e às vezes as coisas não são claras, elas vão clareando à medida que você vai dando os seus passos. Você deve conhecer muita gente que começou, uma outra coisa que eu percebi aqui, então aproveitando as oportunidades, servindo e ajudando as pessoas a resolverem problemas, né? A resolverem os problemas, as portas vão se abrindo. A questão da oração é algo que é uma coisa tão essencial na vida, porque é na oração que você vai se conectar com Deus, e ali Deus vai começar a te dar estratégias para que você possa aprender inglês, né? Que você possa... Que foi outra coisa que o Espírito Santo participou absurdamente. Foi da minha própria... E quando eu mandei para o senhor aquele de um áudio, eu falei para os meus alunos, essa coisa me fez lembrar que eu aprendi inglês com a participação de... Eu orava para entender os áudios, e eu aprendi relativamente rápido por causa disso. Porque o Espírito Santo soprava no meu ouvido. E, desculpa interromper o senhor, bispo, mas me veio uma coisa na cabeça, uma estratégia prática. Você está tendo... Você tem que resolver uma coisa com uma pessoa. Você, ao invés de falar com essa pessoa, você vai falar com o Espírito Santo. Exatamente o que você queria falar com ela. Ao invés de você reclamar, desabafar, sair com a pessoa, você vai pegar essa conversa que você queria ter e vai ter ela com o Espírito Santo. Uma estratégia prática. Isso é uma maneira maravilhosa de desenvolver essa intimidade com Deus. Ao invés de... o senhor falou isso, né? Acho que foi a bispa que falou isso na reunião. Como se fosse um amigo, uma pessoa que está ali presente. No começo vai parecer maluquice. Mas depois que você começa a perceber que funciona, você vai começando a ficar mais à vontade. Você fala, caraca, velho, tem uma pessoa me ouvindo mesmo aqui, e depois as coisas acontecem. É muito louco isso. Desculpa. Tudo que é novo, no início, é estranho. Você deve ter muita experiência com isso. Muitas pessoas que começaram a aprender inglês com você, alguns desistiram. Por quê? Eu penso que a pessoa ele tenta uma vez. Eu achei a tua sacada de fazer, de entrar no tênis para sentir o que o seu aluno sente, extraordinária. Isso daí
é maravilhoso, porque você vai criar uma empatia e vai saber o que o seu aluno sente. Porque uma coisa é você que tem uma experiência, você já é fluente em inglês, para você está na sua área. Para quem não sabe, a pessoa vai entrar, vai começar, e ele vai, cara, eu estou ouvindo aqui um trem que eu não estou entendendo nada. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? A voz do Espírito Santo é a mesma coisa. Você começa, você tenta uma vez, daqui a pouco você sai da oração, você esquece. Você começa a trabalhar no seu dia e você não fica antenado. Você não fica antenado num dia, no outro dia você, puxa, eu esqueci. E aí você falou uma coisa aqui interessante sobre a culpa na questão do tênis. Você tem que ser uma pessoa muito prática. O que passou, passou. O que errou, errou. Eu não posso ficar carregando isso para minha vida. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. Para você aprender a ouvir a voz de Deus, eu acho que essa aula tua aqui da questão do tênis é extraordinária, né? Então, maravilhoso esse período, né? Amém. Com você aqui, eu acho que essa sua história, esse seu testemunho tem coisas maravilhosas. Nós já estamos aqui finalizando o nosso programa, né, nosso tempo aqui. E nós queremos aí fazer um desafio para as pessoas que estão aí. Passou muito rápido. Passou muito rápido, né? Demais da conta, obrigada, rapaz. Por essa troca, né? Por esse compartilhar. Né? Que Sejam bem-vindos ao Sul, né? Você, a Jéssica, a Williams. Que Deus continue abençoando e vocês sejam muito felizes nessa terra. Né? Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos fazer aqui, amor, junto com ele, a oração pelas pessoas que estão nos ouvindo e que querem uma transformação na vida delas. Amém. O primeiro passo de toda a transformação começa quando nós recebemos aquele que tem todo o poder para transformar, quando nós o convidamos a entrar na nossa vida. Você que está conectado conosco, quer uma transformação, quer viver algo novo na sua vida, e você tem percebido que sozinho você não consegue, eu quero te dar a oportunidade para convidar Jesus para entrar na sua vida, porque Ele é o agente de toda transformação. Ele é o início de tudo. Ele nos ajuda, Ele nos capacita. Tudo isso que o André, o pastor, o Felipe, né, André, o pastor Felipe André, compartilhou conosco, se tornou possível porque ele fez isso. Nós fazemos isso diariamente. Então, eu quero convidar você a fazer uma oração convidando Jesus para entrar no seu coração. Amém? Felipe, você pode conduzir esse momento para nós? Amém. Glória a Deus. Queremos receber essa oração aí. Ore Claro. para as pessoas que estão passando por dificuldades também. Eu acho que a oração de receber Jesus entrar na vida dela, para que haja uma transformação, para que ela tenha uma nacionalidade do reino dos céus, né? Uma nova linguagem, uma nova cultura. Nós não oferecemos uma religião, mas um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus. Você podia conduzir essa oração para nós aí, com as pessoas, pedir para que Deus ajude elas nesses processos da vida, né? Que elas possam vencer, romper, crescer. Ministra essa unção que está sobre a sua vida. Isso, essa unção que está sobre a tua vida de crescimento, de sensibilidade com o Espírito Santo. Amém. Sobre as nossas vidas aí. Amém. Eu vou fazer duas orações. A primeira, eu quero que você repita comigo. E depois eu vou falar. Agora eu vou orar sozinho e aí eu oro por cada um que está aqui. Então, primeiro, se possível, onde você estiver, fechar os seus olhos, colocar sua mão no seu coração. Se você estiver dirigindo, faz ela com o olho aberto mesmo, dirigindo. Diga assim comigo: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Nesta manhã. Abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Para entrar. E fazer morada. Eu recebo como meu Senhor, como o meu Salvador. Eu te entrego o controle e o senhorio da minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no teu livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu orar por você. Pai, o Senhor fala, meu Deus, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor.
O Senhor fala que ao homem que teme a ti, o Senhor vai dar para ele o conhecer do caminho que ele deve seguir. Isso fala de direção, isso fala de decisão, isso fala de condução, de mentorização. E o Senhor fala lá em Isaías, como o bispo pregou, que o Senhor é Deus que nos toma pela mão direita para abater diante da nossa face nações, descingir os lombos dos reis, endireitar os caminhos tortuosos, quebrar as portas de bronze e despedaçar as trancas de ferro, para nos dar riquezas encobertas e tesouros escondidos. E isso, como o bispo Edmilson tem ministrado, vem através da estratégia divina, da revelação divina. Meu Deus, que a partir de hoje haja um abrir dos ouvidos espirituais em cada um de nós. Meu Deus, o Senhor disse lá em Mateus 13, para que se cumpra a profecia de Isaías, para que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e por ti sejam curados. É isso que nós queremos viver na nossa vida. Nós queremos ver o que o Senhor mostra. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor fala. Nós queremos entender no nosso coração. É o coração atento, antenado, que percebe, meu Deus, que está conectado na locomotiva, que ouve a frequência da tua voz e que se converte dos maus caminhos e é curado pelo Senhor. Derrama sobre nós, a partir de hoje, uma nova unção de intimidade. Uma nova unção, meu Deus, de conexão e de audição da voz do teu Espírito Santo. E para onde nós formos agora, nós convidamos Deus Espírito Santo para vir conosco, para que esse seja o melhor dia da nossa vida até então, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém e amém. Que momento precioso. Agradeço o teu tempo, viu, Felipe? Que isso, Pastor Felipe. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe sua esposa, sua família, que abençoe você aí em Porto Alegre, né? Amém. Que Deus abençoe vocês que estão nos assistindo todas as terças, às 8 horas da manhã. Nós temos aqui Café, Conexão e Crescimento, chaves preciosas. Estamos falando sobre elevar ao máximo o seu potencial, como extrair isso de dentro de você. Espero na próxima terça. Que Deus abençoe. Deus abençoe você, Felipe. Amém. Muito Grande obrigado. abraço, queridos. Deus abençoe. E até a nossa próxima conexão. Né? Beijão. Vamos continuar crescendo. Fica com Deus, viu, Felipe? Tchau, Valeu. tchau. Um abraço. Deus abençoe.